Fala pessoal, vamos a uma rápida análise da parte de raciocínio lógico e matemático no concurso da Polícia Militar do Piauí. Bom, a banca trouxe para a gente aqui 14 conteúdos programáticos, onde um é de raciocínio lógico matemático, né? Talvez seja uma parte que você não esteja acostumado, se você não estuda ainda para concursos, se nunca estudou esse tópico de raciocínio lógico. E os demais tópicos são parte da matemática que a gente já está acostumado no ensino formal, né? São 14 tópicos de matemática, o primeiro de raciocínio lógico e os demais de matemática geral. Bom, eu fiz uma análise para vocês desse edital, pegando os principais pontos, né? Quais que foram aqueles tópicos que mais caíram nas últimas provas, principalmente nas provas policiais, né? O que a FCC tem cobrado. E o tópico mais importante aqui, ao qual você deve focar, é a parte de estruturas lógicas, né? Então, o que você vai estudar em estruturas lógicas? Sentenças abertas, primeiramente, né? Depois você vai estudar proposições e os conectivos. Aqui é o conectivo e, o conectivo ou, e também a tabela verdade dessas proposições, né? Da conjunção, da disjunção, conjunção inclusiva, disjunção exclusiva, né? Tem que estudar toda essa parte, né, de raciocínio lógico. Você tem que estar afiado nisso aqui. Esse é o ponto que a FCC tem mais cobrado em prova, né? 15% das questões tem sido esse tópico. Outro tema muito relevante aqui, que você tem uma incidência muito boa, é a parte de equivalências e negação, né? Que é complementando o que nós vimos anteriormente, né? Se eu tenho uma proposição, por exemplo, eu digo, eu farei o concurso da Polícia Militar do Piauí. Como é que eu nego essa proposição, né? É uma proposição simples, é fácil de ser negada. Basta eu dizer o quê? Eu não farei o concurso, né? Estarei negando essa proposição. Mas aí nós vamos ter proposições que vão ser compostas. Por exemplo, farei o concurso e serei aprovado. Quando é que essa frase que é falsa, por exemplo, né? Se eu chamar isso aqui de uma proposição P, quando é que ela é falsa? Aí nós temos aquele, o concurseiro gosta muito, né? Da ideia do Vera Fischer é falsa, né? Ou seja, isso aqui vai ser falso quando a minha primeira frase for verdadeira e a minha segunda for falsa, porque uma verdade nunca pode implicar numa falsidade. Isso aqui também você estuda lá dentro das tabelas verdades, né? Quando você está estudando também os conectivos, né? Então, nesse caso, essa frase seria falsa. Nos demais casos, ela seria verdadeira. Então, se eu fizer o concurso e não for aprovado, né, essa minha frase ela seria falsa, né? Para ficar até melhor, a gente poderia pegar assim, né? Fiz o concurso e fui aprovado, né? Fiz o concurso, já botei o i, fui aprovado. Bom, se eu de fato fiz o concurso e não fui aprovado, né? Essa frase será falsa, né? É o Vera Fischer, é falsa. Já se eu fiz o concurso e de fato tivesse sido aprovado, a minha frase será verdadeira. Então, todos esses tópicos você vai ter que estar por dentro, né? Vai ter que estudar. Outro ponto muito importante que para você focar já vem da parte de matemática básica, onde você vai ter que estudar razão, proporção e regra de três, né? Aqui na parte de proporção, tem que relembrar a parte de grandezas proporcionais, quando que é diretamente proporcional, quando que é inversamente proporcional, porque dentro desse tópico é o tipo de questão que mais aparece em prova, principalmente em prova policial, né? Então, você vai ter, por exemplo, uma operação que precisa ser feita em tantos dias, por tanto número de policiais. Você vai ter que analisar ali se aquelas grandezas são diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, fazer o cálculo da questão. Agora, os tópicos de incidência alta, que a gente também precisa ter uma atenção especial, primeiramente a parte de porcentagem em juros, né? Porcentagem é simples, você já está acostumado a trabalhar com porcentagem. Já juros, o que que você vai ter que lembrar?
lembrar das fórmulas do juros simples e também dos juros compostos, né? E praticar com algumas questões. 9% de incidência para dentro desse conteúdo. Aqui é um conteúdo que vai dar um pouquinho mais de trabalho, que tem 9% de incidência, que é a parte de análise combinatória e probabilidade, né? Não acredito que possa vir probabilidade condicional, né? Mas é bom rever esse tópico também. Mas a probabilidade básica, ela não é tão complicada. Se você tiver com dificuldade, vai ter que revisar. Mas se não, você faz algumas questões, vê se está afiado no assunto, se precisa revisar, se precisa dar uma olhada, né? Porque é um tema muito relevante também, cai muita probabilidade e pode vir no seu concurso. Da parte de análise combinatória, o que costuma cair? Normalmente, combinação e permutação, né? Costuma ser permutação simples, não precisa se preocupar tanto com todos os tipos de permutações. E a parte de combinação também é um assunto bem cobrado, né? Onde você tem a combinação de N escolhe P, né? Que é a maneira de escolher um. Quantas maneiras você tem de escolher um determinado objeto, né? Um determinado grupo. Por exemplo, se você tem 10 policiais e quer escolher 5 para uma operação, quantas combinações possíveis você pode fazer, né? Aí você vai estar no caso de combinação. Bom, aqui também você vai ter uma incidência boa para equações e inequações, né? Equações é quando você tem uma igualdade. Normalmente é aquela equaçãozinha para você encontrar o valor de x, né? De uma variável. A gente chama. O pessoal fala muito, né? Encontrar o valor de x. E inequações é quando você tem uma desigualdade, né? Uma equação aqui, desse lado, só que não com uma igualdade. Você tem maior que, né? Maior ou igual, menor ou igual. Não é tão comum, costuma mais aparecer a parte de equações em si. Bom, a argumentação, lógica de argumentação, né? Que é um pouco também daquela parte que eu citei para vocês no início da aula, da análise, aliás. 7%. Função de primeiro e segundo grau é um assunto também que você não pode desprezar, tem 6%. Aqui você vai ter que analisar o gráfico das funções, né? Lembrar lá as raízes das funções de segundo grau. Assim, porque eu falo isso? Porque aqui também está incluso equação de primeiro e segundo grau, né? Não só a parte de funções. Tem que relembrar como é que tira as raízes. Na função, ver quando que a função é crescente, quando é decrescente. O gráfico, né? Ali no caso da parábola do segundo grau, quando que ela é uma positiva, né? Para cima, para baixo. Vai ter que analisar tudo isso. Aqui da parte de conjuntos, 5% de incidência também, ó. Nós temos conjuntos numéricos, que é aqueles conjuntos que a gente estudou, né? Naturais, inteiros, racionais e reais. Então vai ter que estudar esses quatro conjuntos, e ele é muito importante, porque a banca ela pode te dar um determinado número, por exemplo, e perguntar se aquele número está num determinado conjunto, né? E aí você tem que estar afiado nessa parte. E a parte de conjuntos aqui, em si, que é interseção, né? União de conjuntos. Lembra lá, ó, quando você tem aqui dois conjuntos, aqui um conjunto A, conjunto B, né? A interseção deles, essa parte. A menos B é tudo que está em A e não está em B, né? Essa parte. E assim sucessivamente. Vamos lá. Bom, para finalizar, o que mais que nós vamos ter aqui? Ó? Sistema de equações, né? Lembra sistema de equações? Quando você tem algo desse tipo, por exemplo, ó, 2x mais y igual a 5, x mais 2y igual a 16, né? Só um exemplo para você, né? Onde você tem duas variáveis, né? Duas ou mais variáveis, e você vai trabalhar com aquelas operaçõezinhas, né? Operações de soma, operação de subtração. Então, essa daqui é a parte de sistema de equações. E por último, você também não pode deixar de lado de ver
tem 3% de incidência em prova, é a parte de medidas e conversão de unidade em medidas, né? Então, como é que você transfere de metros para centímetros, de litros para decilitros, centilitros, mililitros, né? Toda essa parte você tem que dar uma revisada também. Essa parte ela é rápida, porque basicamente a tabela que serve para um serve para os demais, né? E aí, se você está trabalhando com metros cúbicos, por exemplo, você só eleva aquela tabela ao cubo, né? Multiplica por 1000, divide por 1000. Então fica fácil, de você conseguir fechar essa parte. Bom, pessoal, na minha análise, esses aqui são os principais conteúdos. Você não pode ir para a prova sem esses conteúdos. Vou deixar esse material aqui. Vou deixar o link, tá? Aqui embaixo. Link para o grupo do Telegram. Lá você pode acessar esse material aqui. E também vou estar compartilhando dicas, tá? Para a PM Piauí. Entra no grupo, curte o vídeo. E valeu por assistir até aqui. Vamos para cima.